Você que está me acompanhando, uma ótima terça-feira a todos vocês. Você que me acompanha sempre aqui no programa A Voz da População. Se acomoda aí, vem para cá, que hoje o programa está repleto de informação. E que vai te ajudar com certeza. Porque hoje nós temos o Dr. Luiz Pelvezani, que fala um pouco sobre saúde, ele é médico, aparece aqui nos nossos programas nas terças-feiras. E tem muito mais coisa, né? Vamos começar falando sobre o Brasil. Se o Brasil estivesse na digitalização de processos, seria possível injetar mais de R$1 trilhão no PIB do país. Uma pesquisa realizada pelo Movimento Brasil Competitivo, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, faz uma comparação com a economia dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 5 anos, a oferta digital brasileira cresceu em média 5,7%, enquanto a dos Estados Unidos cresceu 7,1%. Veja que a diferença entre os dois países é bem pouca, mas esse resultado da política dos últimos 4 anos que foram feitas. Mas quando a gente fala de digitalizar processos, não é só tornar os serviços mais práticos, mais fáceis para o trabalhador e para a nossa vida. Porque essa área digital, ela abrange muito mais coisa. E esse é o grande desafio. É também uma dica para quem está procurando emprego agora nessa área. Os empregos digitais vão crescer. E esse crescimento já é quase de 5% nos últimos 5 anos. É uma ocupação que remunera bem, traz uma produtividade bem bacana. Às vezes, muitas das pessoas fazem home office, que é trabalhar em casa, e é uma relação muito boa com as atividades. Gostaram? É bom a gente falar desse assunto, trazer aqui para o nosso povo. Com certeza. Né? Até porque você está pensando em fazer o quê? Está pensando em se informar? Ah, eu vou trabalhar no quê? Ó, fique esperto na digitalização que está crescendo esse mercado. E olha aqui, por que a gente quase cresceu tanto quanto os Estados Unidos falando em digitalização? Nesse assunto que eu estava falando. O Brasil conta hoje com 4.900 serviços à população digitalizados. 35% de digitalização em apenas 3 anos, de 2019 para 2022. Os governos anteriores levaram quase 20 anos para fazer praticamente a mesma coisa que foi feita em 3 anos. Vai vendo. 75% dos serviços do governo federal estão disponíveis digitalmente. Tomara que continue assim, né? Tornando aí o primeiro país a ser digitalizado nas Américas, à frente dos Estados Unidos e até do Canadá. Vamos agora com o Giro Cidades. É a notícia que todo mundo quer ver no interior do estado de São Paulo, com a nossa repórter Débora Nóbrega. Olha só. Oi, Paulo. Oi, todo mundo que acompanha a Voz da População. O Giro Cidade desta terça-feira começa com a informação de um homem preso pela Guarda Municipal de Nova Odessa após tentar matar 2 membros da família. O suspeito de 27 anos chegou a fugir do local, mas foi preso logo depois ali mesmo nas proximidades. Ele teria tido uma briga aí com os familiares e aí esfaqueado o tio e a esposa. Essas 2 vítimas foram levadas em estado grave ao Hospital Municipal da cidade. E esse suspeito foi apresentado na delegacia e o delegado da autoridade policial ratificou a voz de prisão, prendendo aí ele em flagrante delito por tentativa de homicídio e tentativa de feminicídio. São 2 tipos de crimes diferentes aí porque são 2 vítimas, né? O tio e a esposa. A esposa sendo mulher e também companheira dele, e aí o delegado entendeu que essa tentativa de homicídio seria qualificada aí como feminicídio. Isso aí vai influenciar na hora em que ele for julgado, porque ele pode pegar uma pena maior por esse tipo de crime. E um criminoso morreu após tentar assaltar um posto de combustíveis em Araras. Câmeras de segurança do estabelecimento mostram o exato momento em que o criminoso rende um frentista que trabalhava durante a madrugada. PMs perceberam um roubo e o bandido correu para se esconder no interior da loja de conveniência. Os policiais então deram a voz de prisão, mas o homem resistiu e efetuou ainda 4 disparos. Um dos PMs foi atingido de raspão e ele atingido aí também por disparos e acabou não resistindo e morrendo. A polícia investiga outros roubos que possam ter sido cometidos por esse mesmo assaltante.
E um homem foi preso por tráfico de drogas em Santa Cruz do Rio Pardo. A prisão foi feita pela equipe do TOR da Polícia Rodoviária. Os policiais faziam patrulhamento e suspeitaram de um carro com placas do Paraná na SP 225. O veículo foi abordado e dentro dele, no porta-malas, várias caixas de papelão com 82 tijolos de maconha estavam no interior. O motorista não chegou a informar qual era o destino e nem de onde a droga saiu. O preso foi levado até a CPJ de Ourinhos, mais uma ação da estrada que faz parte da rota caipira do tráfico de drogas, principalmente das drogas que vêm do Paraná. Já na região de Ribeirão Preto, a polícia descobriu um esquema em que drogas sintéticas seriam enviadas pelo correio. E o detalhe, essas drogas estavam escondidas em livros infantis. Esses livros seriam despachados aí pelos correios da cidade de Jaboticabal. Os policiais perceberam um motociclista andando em uma moto sem placa e levantou suspeita, né? O suspeito demonstrou nervosismo com a presença das viaturas e tentou fugir, mas foi abordado. Ele tinha aí 625 micropontos de LSD escondidos, né, nos livros, 15 gramas de maconha, êxtase e R$ 994 de dinheiro em notas falsas. O homem foi preso. O Batalhão de Ações Especiais da Polícia prendeu 4 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas em Jaguariúna. Essa já é a segunda operação contra a criminalidade esse mês na cidade. A Operação Onça Preta prendeu 2 homens e 2 mulheres que foram localizadas pelos PMs. Além disso, 2 veículos de luxo também foram apreendidos. 6 mandados de busca e apreensão foram autorizados pela Justiça. Um dos presos seria, inclusive, um dos líderes na cidade de uma facção criminosa. A ação é uma investigação do Ministério Público que visa combater o crime organizado. Na primeira etapa, em 2 de dezembro, foram apreendidas drogas, armas, carro de luxo e dinheiro, além de R$ 306 mil. Um adolescente de 15 anos morreu e 2 pessoas ficaram feridas depois de uma confusão em um bar de Indaiatuba. Um jovem de 21 anos e o segurança de 54 é que foram baleados. Imagens da câmera de segurança flagraram o momento em que um homem chega armado e atira diversas vezes na frente do estabelecimento. O caso aconteceu no Jardim Morada do Sol. Testemunhas informaram que o atirador teria se recusado a ser revistado pelo segurança na entrada do bar. O jovem teria voltado então ao carro e atirado contra o segurança. O adolescente que morreu não teria nada a ver com a história. A Polícia Civil investiga 2 homens como suspeitos de atirarem contra as pessoas no bar. E depois de 2 semanas de angústia, o corpo de um bancário morto durante um assalto foi encontrado em um rio. Esse crime chocou a cidade de Nuporanga, na região de Ribeirão Preto. O corpo do bancário Rodrigo Gasparotti foi encontrado na barragem do rio Sapucaí, em São José da Bela Vista. O corpo foi reconhecido pela família e a Polícia Civil aguarda resultado de exames. Ele sumiu no dia 4 de dezembro, depois de sair com amigos. Ele foi alvo de criminosos que queriam levar o carro dele e foi morto. A vítima então foi jogada no rio. O bancário foi agredido até a morte. 2 homens confessaram o crime. E os candidatos eleitos na última eleição para deputado estadual e também para governador foram diplomados na capital. Inclusive o apresentador aqui da Voz da População, o Paulo Mansur, que assume o primeiro mandato como deputado estadual. Olha, receber o certificado de deputado estadual para mim é um momento de muito orgulho, um momento de muita satisfação. Representar o estado de São Paulo, né? Um estado tão grandioso, principal estado do Brasil, e para mim é uma satisfação muito grande, porque eu tenho um avô que foi deputado federal, um tio também que foi deputado federal, eu assumindo um mandato de deputado estadual. E eu tenho, lógico, os meus posicionamentos, as minhas virtudes políticas, mas guardo no coração toda essa minha história, né? E poder representar o estado com muito orgulho. Nós temos cidades na nossa região muito importantes que vivem da indústria, vivem do turismo. Como a Cidade Franca, assim como Ribeirão Preto, tem muitas cidades que dependem mesmo da baixa de impostos, Santa Gertrudes. E então a gente teve essa ascensão do Tarcísio com a vontade de fazer. E também o nosso Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, para a gente realmente fazer esse porto crescer, privatizá-lo. Então a gente está muito feliz de ser base desse governo que quer tanto mudar o estado. O Giro Cidade de hoje fica por aqui, a gente volta na quinta-feira. Até lá! E olha, uma coisa muito importante que aconteceu na Alesp foi que a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres deu aval a 3 projetos de lei
de 2 moções. Isso quer dizer que agora esses projetos podem ser votados e possivelmente virarem leis estaduais. Esses projetos propõem o seguinte, vou falar para vocês aqui. Um deles assegura sigilo de dados de mulheres em situação de risco decorrentes de violência doméstica. O outro autoriza o Poder Executivo a implementar o atendimento humanizado e imediato às mulheres vítimas de violência doméstica. E é lógico que com atendimento psicológico na delegacia, assim que a vítima fizer o primeiro boletim de ocorrência. O último projeto obriga os municípios e estados a instituírem o Conselho dos Direitos das Mulheres com a finalidade de promover políticas para o poder público e o público feminino. Muito bom. Amanhã é dia do Rádio Polícia e a gente sempre acaba falando de violência contra a mulher. Você pode prestar atenção que todas as terças-feiras acontece isso. Então, realmente, é muito necessário essas leis avançarem na Alesp para o nosso estado de São Paulo. Bom, você tem alguma dúvida sobre medicina, sobre a área médica, sobre qualquer área que a gente está falando aqui no programa? Hoje o programa, ele não só está falando de área médica, né? Hoje a gente está falando aí de notícias que correm o mundo, da Alesp, tem nossa repórter Débora Nóbrega, mas também Piovesani, que vai estar aqui nos nossos estúdios. Então, se você quer falar com um médico, aí o telefone 11 96783 6666. Com esse telefone, você manda uma mensagem no WhatsApp e faz a sua pergunta para o Dr. Luiz Piovesani. E olha, me sigam nas redes sociais também, Paulo Mansur Oficial. Estou em todas as redes sociais e também o programa A Voz da População. E olha, São Paulo termina o ano com o maior programa de construção e recuperação de estradas do estado. Com mais de 11 mil quilômetros de obras e um investimento de 14 bilhões de reais. Essas imagens que a gente vai ver agora, inclusive são da Nova Tamoios, que liga o litoral norte, né, e um ponto positivo também esse ano para o transporte, que foi a aprovação pela Alesp do projeto de lei que permite a concessão de ferrovias ociosas do estado. Ou seja, aquele trilho velho que você vê, usado, abandonado, que às vezes até a gente vê por muitas vezes na cidade de Campinas, que crianças tropeçam, se machucam, reclamam, né? Está sendo explorado agora por alguma empresa. Então, parabéns aí à instituição, que eu vou entrar agora neste novo ano aí de 2023 na Alesp, né? Que eu ganhei para deputado estadual, quem não sabe, no estado de São Paulo. E vou poder estar com os amigos lá para fazer, com certeza, uma política melhor para o estado. E olha, chegou a hora da gente falar de saúde, chegou a hora da gente falar com o Dr. Luiz Piovesani. Solta a vinheta aí, alô, doutor! Doutor Luiz Piovesani, que prazer estar com você aqui nos nossos estúdios. Sempre um prazer estar com você aqui, Paulo, o pessoal de casa também. Um abraço aí a todos, uma ótima semana para todos nós, pessoal do estúdio, e sempre falando de saúde, Paulo. Vamos lá. É isso aí, tá chegando o final do ano, né? Daqui a pouco Natal, daqui a pouco Ano Novo. Viagem, interior, praia, o pessoal comendo mais um pouquinho, comendo um pouquinho a mais. Isso faz parte também, né? O pessoal às vezes tem que... Eu sempre falo para o paciente, eu não tenho nenhuma comorbidade, não tenho nada que impeça, fiz dieta o ano inteiro. É um momento de soltar, né? É um momento aí de aproveitar a família, é válido. Olha só, para as perguntas da população, a Dirce da cidade de Ubirajara, ela pergunta o seguinte: tenho tireoide, como faço para perder peso? E ela ainda pergunta se tem algum remédio para isso. Boa pergunta da Dirce, isso é dúvida de muitas pessoas. A tireoide, quando ela está desregulada, ela pode atrapalhar um pouquinho a redução do peso. Por quê? Porque o nosso metabolismo fica um pouquinho mais lento, né? Então, a tireoide fabrica 2 hormônios principais, o T3 e o T4, e eles controlam a nossa parte metabólica. Se eu quero perder peso, o ideal é manter nível padrão, né? O nível normal laboratorial da tireoide, dosar o TSH e T4 livre, tomar o medicamento tiroidiano. Agora, como é que eu vou perder peso? Essa é fácil. A alimentação e a atividade física, que nós falamos programa a programa.
E muito mais do que isso, eu não vou ter uma alimentação correta e não vou ter uma atividade física apenas para perder peso, e sim para a minha saúde. Eu não tenho nenhuma comorbidade, o Paulo não tem nenhuma comorbidade e nós temos a nossa atividade física, a alimentação correta. Claro que às vezes escorregar, período de Natal e Réveillon, como eu falei agora, faz parte, mas na maior parte do meu dia a dia é procurar ter hábitos saudáveis. Olha só, a Tatiele, da cidade de Franca, fala o seguinte: tenho pedra na vesícula e gostaria de saber os alimentos mais saudáveis para esse caso. Tati, então as pessoas muitas das vezes não sabem, mas qual é a função da pedra da vesícula biliar, na verdade? É emulsificar a gordura. Ninguém entendeu nada, eu vou explicar. É ajudar na digestão da gordura. Ou seja, se eu tenho um cálculo biliar, tenho uma pedra na vesícula, minha vesícula está sobrecarregada. Então, o que eu tenho que evitar? Alimentos gordurosos, fritura, bebida alcoólica, senão eu posso ter um quadro de dor. Agora, passar no cirurgião geral indicado, seu médico encaminhe, que ele avalie, às vezes faz um procedimento cirúrgico, que é extremamente simples, uma cirurgia por vídeo, né? O paciente às vezes é internado de manhã, no final do dia sai, porque lá na frente pode complicar, pode infeccionar, inflamar e piorar a dor do paciente. Então, não que vai ser operada, mas sempre importante passar no cirurgião e manter o hábito saudável. Tá certo. Carlos, da cidade de Vinhedo, agora ele pergunta o seguinte: depois que descobri que tenho diabetes, não tenho mais vontade de ter relação com a minha esposa. Isso é normal? É da diabetes? A diabetes ela pode fazer. A diabetes ela causa lesões, tipo de lesões macro e microangiopáticas. Pega realmente a parte circulatória e pode sim levar à impotência sexual. Isso acontece em um quadro avançado, em um quadro que a diabetes esteja muito descompensado, isso pode acontecer. Agora, o paciente falou que ele descobriu a diabetes, após isso ele teve diminuição de libido, talvez até a parte psicológica, né? Principalmente nos pacientes jovens, onde tem disfunção erétil, disfunção sexual. Hoje nós sabemos que a maior parte são causas psicológicas, o paciente mais ansioso, o paciente um pouquinho mais agitado. Seria legal saber a idade do paciente, seria legal saber quanto tempo faz que ele tem o diagnóstico, como que está esse exame, está muito alterado, não está alterado, porque a diabetes em um longo período, sim, pode levar, não por um longo período, descompensada a um longo período, pode levar à impotência sexual, sim. Olha só, se você quiser mandar uma pergunta para o Dr. Luiz Piovesani, o zap da população está aí na sua tela. É só você mandar no nosso WhatsApp. Chama! E ele responde aqui todas as terças-feiras. Olha só, doutor, quais são os riscos da obesidade? Essa pergunta vem de Ribeirão Preto e é da Gislaine. Um abraço, pessoal de Ribeirão, aliás, de todo o estado. Um prazer enorme falar com vocês e conversamos esses dias sobre obesidade, né? A dúvida de muitas pessoas. Então, a obesidade, ela pode gerar outras doenças. Exemplo, hipertensão arterial e todas as comorbidades. Aumenta a circunferência abdominal, aumenta o risco cardíaco de infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, diabetes pela síndrome metabólica e todas as comorbidades, ansiedade, depressão, artrite, artrose, fibromialgia, aumenta a incidência e prevalência de diversos tipos de câncer. E se eu for falar todas as doenças que a obesidade pode acarretar, nós vamos falar aqui até amanhã. Então, a obesidade gera diversas doenças. A obesidade é um problema de saúde pública e deve ser tratado da forma correta e com responsabilidade. Sim, uma outra pergunta aqui que veio para o programa é: a obesidade considerada uma doença? O doutor acabou de falar. A obesidade é considerada uma doença, isso deu um problema, porque nem todas as pessoas sabem disso, né? E eu tenho uma paciente que ela tem lá mídia social, né? Tem lá milhões de seguidores, eu contei isso para ela, e ela simplesmente falou que o paciente andando na rua estava doente por ser obeso, e não explicou. Então chamaram de preconceituosa e assim por diante, e na verdade ela não está errada, porque a obesidade é uma doença. Se eu encontrar um paciente na rua em obesidade, IMC, índice de massa corporal elevado, ele está doente. Quanto maior o grau da obesidade, mais grave é a doença. Obesidade é um processo inflamatório do tecido adiposo. É claro, aumentando o peso, aumento ainda mais meu risco, principalmente cardiovascular. Então ela falou isso na internet, mas não explicou. E as pessoas que não sabiam do caso achou que havia um preconceito e na verdade não é. É uma doença que acaba tendo uma série de doenças, né? Você tem o vício, que de repente é o vício da comida. A obesidade tem trabalhos falando sobre isso. A obesidade mata mais do que qualquer guerra, mata mais do que a pólvora.
né? O paciente que tem um peso elevado, uma circunferência abdominal elevada, ele está tendo um risco cardíaco mais elevado. Qual é a função do coração? Bombear sangue para o tecido, principalmente rico em oxigênio. Quanto maior a minha superfície corporal, mais o meu coração tem que trabalhar. Eu começo a ter alteração de pressão, lá na frente hipertrofia ventricular esquerda, que é uma câmara cardíaca, lá na frente insuficiência cardíaca congestiva, o paciente edemasiado, o paciente inchado, uma sobrecarga cardiovascular e pode dar zebra. Então, a obesidade deve ser tratada, principalmente nesse período de verão. O paciente ele vai no consultório projeto verão. Projeto verão nada, é projeto saúde. Por quê? E depois do verão? E o inverno? E o outono? Não tem mais a saúde? Não, pessoal, a saúde é o ano inteiro. Olha só, a Cristine da cidade de Jaú, ela fala o seguinte: tive diabetes gestacional, meu filho nasceu com 4 quilos e 100 gramas, tem o risco de ter diabetes? É isso aí, Cris. Então você teve diabetes gestacional, uma das causas aí de diabetes gestacional realmente é o aumento de peso, o paciente engravidar com um peso elevado. E o que é diabetes gestacional? É aquela que se desenvolve no período gestacional, quando passa o período gestacional, a diabetes ela some. Por você ter tido a diabetes gestacional, você tem um risco enorme de desenvolver a diabetes no decorrer da vida. O que eu tenho que fazer? Mudar os meus hábitos de vida, e está aí um dado importante. O bebezinho dela nasceu acima dos 4 quilos, chamamos de macrossômico. Acima dos 4 quilos é um bebê forte, é um bebê grande. Quem faz isso geralmente é a diabetes gestacional. Quero agradecer você, sua presença de sempre. Deixa teu Instagram aí pro pessoal. Meu Instagram é dr de Dr. Luiz com S. Piovesani. E, pessoal, eu agradeço demais sempre pelo carinho de vocês, Paulinho, pessoal da produção. Vocês estão todos no meu coração. Uma semana abençoadíssima e com muita saúde para nós. Solta a vinheta, alô, doutor! Pô, a gente vai para um rápido intervalo e é rapidinho, hein? Dá uma pausinha, vai tomar uma água e já volta aqui pro SBT. Não saia daí. Galera, vamos soltar a vinheta do Zap, porque tem reclamação aqui no programa Voz da População. Porque a gente tá junto do povo, né? A gente tem que estar marcando aí, marcando o que acontece nos locais, tomando providências, chamando as autoridades aqui pra gente no programa. No dia 5 de dezembro, a gente exibiu aqui na Voz da População as reclamações do bairro Canimar. Os moradores falavam aí a respeito das enchentes e dos problemas que eram acarretados por isso. A prefeitura então enviou uma nota esclarecendo o que acontece. Eles dizem o seguinte, que é fundamental esclarecer que a represa da usina não tem influência e cheias registradas no município, conforme atestam estudos realizados pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica. Além disso, a Defesa Civil de Atibaia salienta que todas as comportas da represa da usina estão abertas desde o final de novembro, embora, como já reforçado, esse procedimento não influencie na questão de alagamentos verificados na cidade, como a subida das águas em locais como o Parque das Nações e o Jardim Canimar, bairro antigo, construído abaixo da cota do rio Atibaia, menos de 1,70 m, portanto, ocasionando cheia nas ruas pela proximidade com o rio. Eles também esclarecem o seguinte, que a operação da represa da usina é regulamentada por norma federal. Portanto, a Prefeitura, por meio da Defesa Civil, tem autorização apenas para realizar o controle emergencial do sistema, exclusivamente para que não haja risco de rompimento do vertedouro da represa. Há um padrão estabelecido, uma régua de medição da vazão do rio Atibaia, e antes de chegar a 25 centímetros, a represa não pode ser aberta. Somente quando chega nessa marcação, aí sim é aberta. E o nosso programa fica por aqui, mas ele está disponível no YouTube. Paulo Mansur, a Voz da População. Ou também no canal da Voz da População. Nas minhas redes sociais, Facebook, tem o Facebook também do programa. Tamo junto e misturado, hein, meu povo? E olha, espero todos vocês amanhã, neste mesmo horário aqui no SBT, neste mesmo canal. E a gente tem o Rádio Polícia amanhã. Amanhã a gente fala dos crimes que acontecem em todo o nosso estado de São Paulo. E a polícia, que tem feito um trabalho nas estradas, impedindo aí o tráfico de drogas e inibindo também toda a bandidagem. Amanhã a gente tem esse encontro marcado, Rádio Polícia, aqui no programa Voz da População. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.